Vamos conversar sobre ter sol? Recebo agora aqui na nossa casa o Dr. Marcos Lago, oftalmologista. Doutor, prazer em recebê-lo, viu? Seja muito Parabéns pelo bem-vindo. programa. Muito obrigado. Obrigado de ter atendido aqui o nosso pedido, que, aliás, é um tema que foi solicitado pelos telespectadores. Ter sol. Vamos começar explicando, né, para quem está nos acompanhando, exatamente o que é o ter sol? Eu gosto de explicar para os pacientes de primeira, quando chega, estou com uma bolinha inflamada, com uma pontinha. Eu falo, você já teve espinha? Sabe a espinha da testa do adolescente? O ter-sol é muito parecido com aquilo, só que ele é na pálpebra. Então, essas duas pelinhas aqui, que algumas pessoas chamam de pestana, a pálpebra é o nome técnico que a gente usa quando a gente fecha as pálpebras, fecha o olho. Esta pele tem glândulas. Tá. Toda a nossa pele tem glândula, a gente produz oleosidade na pele, todo mundo sabe disso, né? O sebo ou oleosidade. E às vezes essa glândula ela tem um local de saída da oleosidade e às vezes é tampado por um processo inflamatório, por um processo de excesso de oleosidade. E aí lá dentro começa uma infecção. Tem uma gordurinha lá que é produzida pela glândula, bactérias lá dentro, que começam a comer aquela gordurinha e vão crescendo em número e vai aumentando aquele negócio, faz uma bolinha, e aí vem o tecido de defesa, as células de defesa, e faz uma coisa que a gente chama de inflamação junto com infecção. E aí faz aquela bolinha e de repente faz uma ponta amarela depois de alguns dias. E isso é o ter-sol. Quer dizer, o ter-sol, então, ele é uma infecção muito similar a uma espinha, Isso. é isso? E que ele contém pus lá, Isso, não é aquele isso? amarelinho chama pus. Agora, exatamente. tem mais de um tipo de ter-sol ou todos é o mesmo tipo? Quando a gente fala de ter-sol, vem um outro nome que é ter-sol barra calásio. Tá. A gente tem que falar esse nome mais difícil, calásio. O calásio, ele é também uma bolinha que dá na pálpebra, só que ele é só tecido inflamatório. Tá. Somente inflamação, não tem infecção. Tá? E tem características muito semelhantes. É uma Então, pera bolinha. lá. A inflamação é quando não tem pus, só para eu entender. Pode até ter. O pus, ele é uma combinação, são restos de células de defesa. Tá. E às vezes a gente tem células de defesa junto com células de ataque. Entendi. Vamos chamar as bactérias de células de ataque. Ok. Às vezes a gente tem só as de defesa. No calásio tem só as de defesa. Porque foi por também um entupimento da glândula e ali a formação de uma reação inflamatória que também tem o pus, só que um pus parcial, um pus que só tem a parte da defesa. O outro pus do ter-sol tem o ataque e a defesa. São muito parecidos, então não podemos esquecer de falar de calásio. Os dois podem, no começo, podem ser apertados. Você estava perguntando se pode apertar? Falei Então, na saída do bloco, né? o que ocorre? Quando aquela parte de cima, amarelinha, ela está fininha, a própria organização do ter-sol ela é assim, né? As células de defesa vão tentando matar aquelas bactérias, aquilo vai se organizando e subindo para a pele e fazendo uma superficialização que a gente chama. Certo. Aí fica fininho aquilo, a gente pode, como se fosse um abscesso, que a gente chama também tecnicamente de abscesso. Se você der uma apertadinha e já tiver fininho, aquilo sai, aquele material sai, o pus sai. E aí esvaziou aquilo, ele começa a melhorar. Tá. Aí começa a melhorar. Mas nós podemos ou não podemos apertar? Depende da hora. O tratamento em si, o que você tem que fazer? Como tem uma glândula entupida com uma rolha oleosa, você tem que tentar tirar aquela rolha. Não temos saca-rolha daquele tamanho para tirar. Certo. Então, o que a gente tem que fazer? Compressas mornas, úmidas, com massagem. Então, você pega uma toalhinha e massageia a região. Começa a massagear. É um tipo de apelo. Se você tem uma massagem, você tem que fazer uma certa pressão e movimentação circular. Então, você vai aquecer, umidificar e dar uma apertadinha. Entendi. Ao longo do processo. Se formar aquela pontinha, aí você pode fazer uma pressão um pouco maior. Mas nunca pode apertar o olho para dentro. Isso é perigosíssimo. Claro. Atrás do olho passa o nervo vago. É o nervo que inerva o coração. Se você aperta o olho com muita força os dois lados, o coração para. Olha É um só. pouco perigoso até. Entendi. Isso é um método de tortura, inclusive, né? Tá. Quer dizer, então, na verdade, eu vou fazendo aquela compressa, aí ele vai acalmando, quem sabe rompe e acaba Às saindo. vezes rompe sozinho, aquilo Tá. drena e vai embora. Vamos falar das possíveis causas?
Daqui a pouquinho, espera um minutinho. Agora, veja, quais são as possíveis causas? Por exemplo, quem vai muito à praia, corre o risco de pegar terçol ou não? O terçol é o entupimento de uma glândula. Né? Uma glândula é um saquinho que tem para dentro da pele que produz oleosidade. Tá? Para proteção. Por que a gente produz óleo? Para a gente não ressecar. Entendi. Né? Os peixes ficam dentro da água, eles não precisam de produção de oleosidade. Os animais que vivem fora da água, eles precisam de alguma proteção contra a desidratação. Certo. Porque nós temos de 50% a 60%, 70% de água no nosso corpo. E a gente tem que ter uma maneira de evitar que essa água desapareça de nós, senão a gente morre. Uma das maneiras é que a nossa pele, ela não é uma pele totalmente permeável. Quer dizer, quando a gente toma chuva, a gente não encharca igual roupa, né? Mas, por outro lado, a gente sua. Todo mundo já teve sudorese na testa, sudorese no corpo. Sim. Por aumento de calor, a água sai de nós e vai embora. Tá? Como que a gente se protege para não perder muita água? Quando você está num ambiente de temperatura muito alta, que você vai perder água, o que sua pele faz? Essas glândulas produzem óleo, porque o óleo ele funciona como um impermeabilizante da pele. Entendi. Para a gente ter menor perda de água. Então, como você falou, né? Ele foi para a praia, calor, o sol direto, esquenta muito, a pele tem que se proteger de alguma maneira, ela produz oleosidade. Esta região tem pele e tem o olho, né? Que é a bolinha lá dentro. As pálpebras são pedaços de pele com músculo que se fecham e protegem o olho quando a gente pisca. Mas é importante lembrar que tem os cílios. Então, nós temos uma borda como na mesa que tem essa borda. Então, nós temos uma borda de pele, temos os cílios e uma borda aqui em cima que a gente chama de conjuntiva, da conjuntivite. Então, tem uma parte que chama conjuntiva. A conjuntiva ela é cheia, se você olhar num microscópio, cheia de furinhos, que são essas glândulas que produzem oleosidade. Nós temos a pele é legal, mas a pele é seca, então ela precisa de pouca oleosidade para se proteger. Nós temos um pedaço de nós que é úmido e fica aberto o tempo inteiro para o meio seco. Quem é? O olho, o próprio. O olho ele é lacrimoso, ele é úmido. Então, nós temos o tempo inteiro... E como é que a gente consegue ficar o tempo inteiro de olho aberto? Não dá, né? A gente tem que piscar. Mas a gente não fica piscando sem parar. A gente tem um ritmo de piscamento que dá para a gente manter o contato visual com a câmera, com você, com o outro. Por quê? Porque a lágrima tem 3 componentes: água, muco e óleo. Entendi. Essas glândulas que tem aqui, elas produzem óleo. Se a gente está num ambiente que o olho está sendo ressecado a mais, a gente vai ter que produzir oleosidade a mais. Essa oleosidade excessiva pode funcionar como rolha e tampar a glândula e começar o terçol. No caso do ar-condicionado também, então? Então, perfeito. Seca, né? Todos os ambientes atmosféricos de ar que ressecarem o nosso olho vão aumentar a probabilidade de formar uma rolha oleosa e tampar uma dessas glândulas. Então, o calor, o frio seco, o calor seco, né? Ar-condicionado, como você falou, o ar-condicionado faz o quê? Ele resfria e resseca o ar. Né? O ar-condicionado ele tira muita umidade do ar e esfria. Então, a gente tem essa mucosa exposta que sofre. E existem doenças, isso falando de dia a dia, mas a gente pode falar de uma doença chamada blefarite. Bléfaros em grego quer dizer pálpebra. Ite quer dizer inflamação. Então, blefarite é uma inflamação da pálpebra. O tecido, onde tem esse encontro que eu falei, que tem os cílios, um pedaço de pele, um pedaço de mucosa, essa região é muito propensa a ter inflamação, essa inflamação chamada blefarite, e essa inflamação aumenta mais ainda a produção de oleosidade, levando a entupimento dessas glândulas, à formação dos terçóis e dos calados. Quando a gente passa o protetor solar, geralmente a gente não passa na região dos olhos. Eu posso passar o protetor solar mais próximo do olho aqui? Não. Nessa parte de baixo? Não posso passar? Por quê? Vamos observar o que a natureza fez com a gente. Ela fez esse osso mais fora do que o olho, né? O olho está aqui para dentro. Então, nós temos esse osso que está para fora, nós temos esse osso que está para fora. Isso aqui é a órbita, a gente chama de órbita do olho.
Tá. Esses ossos são mais para fora do olho. Então, respeitar, toda vez que vai passar um creme, protetor solar principalmente, você tem que respeitar o limite da órbita. Entendi. Da órbita para fora. Por quê? Porque aquilo é extremamente irritante para a córnea. Ah, entendi. E aí você pode machucar a córnea. A córnea é esse pedaço transparente, o vidro do relógio do olho, né? Que está na frente do colorido. O protetor solar, ele faz uma doença chamada ceratite. Ceratus córnea, ite, inflamação, uma inflamação da córnea. Então, protetor solar aqui não. Tem produtos especiais para proteção aqui, mas que não é o protetor solar comum. Queria falar um pouquinho sobre a questão das idades, né? Onde a gente mais tem Intersol. Podemos? Claro. Daqui a pouquinho. Doutor, os adolescentes são os que mais têm esse tipo de acometimento ou não tem uma idade específica para se ter a maior quantidade de relatos? Tem que fazer alguns raciocínios. No Brasil, interessantemente, o pessoal tem um estudo mostrando que no Brasil nós temos uma incidência maior de Tersol do que a média do resto do mundo. Olha só. Eu acredito que por causa de migração, né, nós temos um clima que não é adequado à pele das pessoas que moram por aqui. Tá. Alguma coisa assim. Mas vamos falar de adolescente. Adolescente, qual é a grande diferença do adolescente para a criança e para o adulto? Ele está sendo transformado de criança para adulto. Com o quê? Com hormônios em altíssima quantidade. Quando aumenta os hormônios da linhagem masculina, tanto nos homens quanto nas mulheres, que homens e mulheres têm testosterona e dihidrotestosterona, são o DHA. São dois hormônios da linhagem masculina muito importantes. O que acontece quando aumenta esses hormônios na adolescência? Aumenta a oleosidade da pele. Aumenta a oleosidade da pele, faz mais rolha nas glândulazinhas da pálpebra, e aí a chance de você ter Tersol aumenta. Por isso que a gente fala que o adolescente é mais. Porque ele tem mais hormônio, mais oleosidade. Agora, é contagioso o Tersol ou não? O Tersol não é contagioso, Não é ele é uma contagioso. infecção muito pequena, é como a espinha, ele não passa para ninguém, Tá. é da própria pessoa, né? Tá. Agora, tem uma pergunta aqui muito interessante. Eu quero que você participe, 11 95033 6870. Está todo mundo elogiando aqui. Deixa eu ver se a pessoa colocou o nome. A Juliane, do Capão Redondo, mandou até foto nossa aqui. Falou que aula maravilhosa com o oftalmologista. Muito obrigado, olha aí, tá vendo, obrigado. doutor Marcos? Agora, olha só. Ela está perguntando se o Tersol tem alguma coisa a ver com o desejo de grávida. Ela está dando risada aqui, né? Porque no popular se fala isso, né? Não tem nada a ver, né? Então, na verdade não, mas olha que interessante. O que é a grávida, se não o corpo da mulher carregando o outro, formando outra vida, mas embebido numa quantidade enorme de hormônios. Então, pode ter um aumento da oleosidade da pele de algumas mulheres devido ao aumento hormonal, Tá. e aí aparecimento do Tersol. Então tem um fundinho Sim, ali, na biologia a verdade. gente acha o fundo, não tem problema. Agora, existem casos de Tersol, doutor, que pode ser aconselhado uma cirurgia ou não se chega a esse ponto? Então você está começando a falar dos tersóis que complicam. Olha que interessante. É uma complicação. O que tem atrás do olho, pessoal? O cérebro. O nervo óptico, que é um pedaço do cérebro que entra no olho e faz com que a gente enxergue. Né? Eu consigo ver vocês e vocês me veem porque o cérebro projetou duas coisas que se chamam retinas dentro dos olhos e aí a gente recebe energia luminosa e enxerga. Então, se eu tenho uma infecção nesta região, ela está separada do cérebro 10 centímetros, 8 centímetros. É muito perto. Abscesso cerebral ou infecção cerebral é algo mortal, é extremamente perigoso. Poxa. Alguns tersóis podem se transformar numa infecção da pálpebra toda, que a gente chama de celulite orbitária. Não é a celulite daquela roupa lá. roupa. Aquela celulite é uma gordura. Essa celulite é uma infecção grave que pode dar aqui nessa região da órbita e ela pode passar para trás do olho e ir para o cérebro. E isso pode começar com o tersol.
Um terçol simplesinho, uma infecção pequena. Às vezes a pessoa tem uma deficiência imunológica qualquer, isso aí vai lá para trás. Uma outra coisa, existem terçóis de repetição ou calásios de repetição. O diagnóstico diferencial em pessoas mais velhas é tumor, pessoal. Pode ser um tumor, pode ser câncer, que é tumor maligno, pode ser um tumor benigno, mas tem que fazer diagnóstico diferencial de tumor. Então, o terçol, que a gente está aqui brincando, parece uma espinha, uma coisa fácil, faz massagem, tira, tem que visitar o oftalmologista. Por quê? Ele é treinado para fazer diferenciação dos tipos de terçol. Ah, esse que você tem é uma espinhazinha, fica sossegado, daqui uma semana acabou. Olha, esse aí ficou lá dentro, não vai sair mais. Nós temos que cortar e tirar, que é o que você me perguntou de cirurgia. Então, nós podemos, os calásios principalmente, eles são mais desse tipo. Os terçóis normalmente somem, os calásios, que são os primos dos terçóis, eles se fecham às vezes e não saem. E aí a saída é cirúrgica, ou você corta e tira, mas existe um outro tipo, uma cirurgia química, agora bastante interessante. Você pega uma injeção, põe anti-inflamatório dentro, uma coisa chamada triancinolona, injeta lá dentro da bolinha, e esse anti-inflamatório, como era tecido inflamatório, você dá anti-inflamatório, aquilo dissolve. Tá. Com alguns riscos também, tudo tem risco, né? Esses procedimentos, sempre nessa região, com muito cuidado. O oftalmologista é o cara para dar uma olhada nisso e te orientar. Vamos aos mitos ou verdades? Vamos ver. Vamos lá. Usar maquiagem dá terçol. Então, usar maquiagem, se você usar maquiagem e tampar a glândula, funciona como aquela rolha oleosa que a gente tem falado desde o início. Tá. Pode ocorrer. Não obrigatoriamente, mas pode ocorrer. Mito ou verdade? Lentes de contato dão terçol. A lente de contato é um objeto estranho. Toda vez que o corpo tem um objeto estranho, ele tenta se defender, principalmente nas mucosas, né? Que o olho, 70% da nossa comunicação com o meio externo é através da visão. O olho é extremamente cheio de defesas. Quais? Nervos. Um monte. Então, você vai chegando com o olho com o dedo perto do olho de alguém, vê se a pessoa não pisca. Não tem como fazer, ela se protege. Então, o olho se protege. Você põe uma lente de contato, todo o olho fica... O que é esse negócio esquisito que está aqui? O que é esse negócio? Em algumas pessoas mais suscetíveis, não é para todo mundo, você tem um aumento da produção de oleosidade da lágrima. E aí volta aquela situação que aumento de óleo, pode entupir a glândula. O Rogério está perguntando se terçol tem algo a ver com anemia. Anemia. Anemia, então, A é não, emia é sangue, é sem sangue. Então, diminuição da quantidade de sangue vermelho. Quando a gente fala anemia, diminuição de sangue vermelho, né? Não necessariamente. O que você está pensando em anemia talvez seja uma diminuição da parte branca do sangue e aí a diminuição da defesa do corpo. Tá. E aí poderia uma infecção tomar conta, porque na lágrima moram vírus, bactérias, fungos, mas em equilíbrio com o sistema de defesa. Tá. Se a gente tem um desbalanço qualquer, aquela bactériazinha que estava quietinha, vivendo bem ali, ela pode infectar uma das glândulas e a gente tem um terçol. Mas não anemia no sentido, tenho falta de ferro, aquelas anemias de diminuição de sangue vermelho. No caso, qual seria a dica que o senhor poderia dar, doutor Marcos, para o nosso telespectador ou telespectadora, de uma boa prevenção para não se ter terçol? Então, higiene ocular. Como é que faz higiene ocular? Que a gente toma banho, o sabonete quando vai no olho, ou o shampoo quando vai no olho, todo mundo sabe que arde. Arde. Mas tem um shampoo que não arde. Foi desenhado para bebê. Todo mundo já viu na televisão shampoo que não arde o olho porque foi desenhado para bebezinho. Tá. Esse shampoo de bebezinho, você compra e na hora do seu banho você vai lavar. Pode inclusive lavar o rosto todo porque é um shampoo que tem um pH neutro. Então você consegue lavar essa região que é protegida pela órbita. Tá. E aí você, com shampoo... O shampoo é um detergente, pessoal. Como o detergente de cozinha, tira a gordura. Então, shampoo de criança, lava o cabelinho, lava os cílios no banho, com água morna, shampoo de criança, e você tira a oleosidade dessa região. Diminui a incidência, claro. Tá. A água micelar pode ser uma opção ou não? Água? Água micelar, para você? Olha, pode ser qualquer água, desde que ela seja limpa e esterilizada. Então, Entendi. a água da Sabesp, a água que sai da nossa torneira, ela tem uma coisa que é verdade, ela é esterilizada.
Tá. Ela vem sem bactéria. Então, a água de banho pode ser usada. Todas as outras águas mais especiais ainda são meio, claro, super bem-vindas também. Tá. Obrigado, doutor Marcos Lago, oftalmologista. Tivemos realmente, como o nosso telespectador disse, uma aula hoje sobre Tersol. Obrigado pela sua presença. Eu quero deixar os contatos. Olha, se você quiser acessar o site do Eye Care Hospital de Olhos. Perfeitamente. Tá aparecendo aqui no vídeo. Bate uma foto para você digitar certinho aí, ó. eyecare.com.br. E tem um telefone de contato para você fazer perguntas, enfim, saber mais sobre o assunto. 11, que é São Paulo, 3065 2420. 3065, 11 São Paulo, 3065 2420. Doutor Marcos, obrigado pela sua presença. Fantástico. Muito obrigado. Foi uma honra tê-lo aqui no nosso programa. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Igualmente. Obrigado. Obrigado por ter vindo.